direitinho? Vamos dando aí o feedback no chat. Júlio, muito obrigado pela oportunidade, agradecer a você, agradecer ao pessoal do Galaxy, da Constru Site. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou começar. Então vamos lá. Gente, seguinte, ó, eu quero interação, podem mandar coisa no chat, podem abrir o microfone. Eu gosto quando a gente tem essa conversa, viu? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inglês para os negócios, voltados para termos e expressões, tá bom? Eu deixei aqui minhas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn. Júlio, se você poder depois também tirando uns prints ao longo da apresentação, eu agradeço bastante para eu poder pôr no meu LinkedIn depois. Então podem dar uma stalkeada enquanto a apresentação rola. Tá? Mas antes de eu começar a falar sobre o tema, eu queria me apresentar um pouquinho, né? Quem que é o Vitor? Meu nome é Vitor Coelho, eu sou publicitário em formação, estou no 4º período de publicidade e propaganda da PUC Minas. Na metade do curso, comecei ano passado a faculdade, nunca consegui esperar pela pandemia, então, assim, fazendo tudo virtual, dando meus pulos para poder continuar no curso, mas eu estou amando. Né? Comunicação é 100% minha área, eu me vejo super trabalhando, estou curtindo demais. Além de publicitário em formação, estou na metade do curso, eu sou professor de inglês, sou professor de inglês há 2 anos já, tempinho bom. Dei aula em 2 escolas, tenho vários alunos particulares, gosto dessa coisa de ensinar, dessa coisa de explicar. Fui sucesso do cliente aí no Galaxy Pay, Customer Success, então aí uma fotinho do meu primeiro dia no Galaxy. Fui estagiário durante 6 meses e adorei, foi uma experiência incrível. Então, aí no meu estágio, o pessoal via, eu trabalhava diretamente com a Veridiana via que eu gostava de explicar, conversar com os clientes. Então, tem esse lado do professor, né? Meio showman, meio apresentador. Então, eu fiz esse estágio de sucesso do cliente durante 6 meses e hoje eu atuo como social media. Eu sou freelancer. Mais termos em inglês. Sou autônomo, né? Então, eu não trabalho com nenhuma empresa. Eu tenho meus próprios clientes por fora. Mas, gente, antes de eu ser social media, sucesso do cliente, professor de inglês e publicitário em formação, eu fui um intercambista. Eu fui lá fora quando eu tinha meus 16 anos. Então, em 2017, no meu primeiro ano do ensino médio, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer na faculdade, estava com essas dúvidas do que seguir. Sabia que era uma coisa mais pro lado de humanas, não dos números, porque, assim, os números são muito, são são grandes inimigos para mim. Então, eu sabia que era mais voltado para isso, mas eu não tinha certeza do que fazer. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre intercâmbio, sempre foi meu sonho morar fora. Pesquisei durante muito, muito tempo. E aí, eu fui em 2018, agosto de 2018, eu fui para os Estados Unidos, fui lá morar um ano. Igual eu disse, durante muito tempo foi um sonho, uma coisa que meus pais não sabiam se era possível. E aí a gente fez de tudo para dar certo e eu sou muito grato pela oportunidade, porque me abriu várias portas. Então, agosto de 2018, segundo ano, eu indo lá para os Estados Unidos fazer meu último ano do ensino médio. Então, eu formei lá. Vocês conseguem ver aqui a minha roupinha de High School Musical, bem igual de filme que a gente joga, né? Chapéu pro alto, canta. Participei de todas as festas, todas as comemorações, desde Halloween até Thanksgiving, Natal, St. Patrick's Day, a gente sempre celebrava alguma coisa. Participei de todos os esportes que a escola me deu a possibilidade de participar. Então, eu joguei futebol americano, joguei basquete, fiz atletismo, então eu arremessava o disco, sabe? Bem Olimpíadas, assim. Fui no baile de formatura, aquele formal que o pessoal pede a menina para ir para o baile, aqueles grandes prom proposes, né? E eu fiquei numa casa com 2 pessoas um pouco mais velhas, que era a Carrie que era o Carrie e a Linda. Então, eles foram meus pais durante um ano, e nessa casa ficávamos nós 3 e um espanhol. Então, vocês já imaginaram como que era uma casa com um brasileiro, 2 americanos e um espanhol? Era uma bagunça o negócio, era uma troca super gostosa. Eu aprendi muita coisa do pessoal da Espanha. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim. Eu não só cresci como estudante, aprendendo outra língua, mas eu cresci como pessoa. Eu fui de um jeito e voltei completamente diferente. Mas você olhando assim, né, você acha que é bem filme, e é assim, tem esses lados, esses ups and downs.
interessantes. Mas, gente, eu fui para uma cidade, eu não fui para Califórnia, não fui para Miami, não fui para nenhum desses lugares. Fui para uma cidade que se chama Seabird, Colorado. E Seabird, gente, tá aí a foto do Google Maps. Não, isso aqui não é só um bairro da cidade. Isso é a cidade. A cidade tinha 23, se eu não me engano, ou menos, quarteirões. E a cidade tem 200 habitantes. Sim, 200 habitantes, 200. Hoje deve ter uns 180, se vocês jogarem aí na Wikipedia. Depois taca no Google para vocês verem o nome da cidade. Então, assim, era uma cidade no meio do nada. Eu morava numa fazenda, literalmente. Eu cuidava de porco, cuidava de vaca. Na minha matéria, na minha grade curricular, eu tinha uma matéria que era sobre plantas. Então, a gente tinha que planejar uma plantação, quanto tempo que ia durar, o que a gente ia colher, quanto que a gente ia ter de lucro. Então, foi uma experiência muito maluca. Igual quando você vê, tipo assim, o Mágico de Oz, aí você vê a Dorothy, a casa da Dorothy no meio do nada. Então, era a minha casa. Porque eu não morava na cidade também. Eu morava 5 minutos ao sul da cidade. Então, vocês estão vendo esse posto de gasolina? Você descia 5 minutos de carro, aí era a minha casa. Então, foi uma coisa muito maluca, né? Eu saí de Belo Horizonte, essa cidade que tem tudo, né? Bar, festa, a casa de todo mundo é próxima, para um lugar no meio do nada. Mas eu nunca trocaria essa experiência por nada, assim. Foi muito incrível, porque foi lá que eu descobri que eu queria comunicação, que eu confirmei o meu desejo por comunicação. Lá eu não era um estudante, eu não era um intercambista, eu era o intercambista, eu era o Vitor, eu era o brasileiro. Eu fiz vários eventos explicando o que era o Brasil, palestras, jantares brasileiros para o pessoal, para passar um pouquinho da nossa cultura. Então, lá que eu percebi como que é importante criar laços e comunicar. Então, foi uma experiência incrível para mim. Mas voltando um pouquinho sobre o assunto, foi lá que eu aprendi a falar inglês muito, muito melhor. Eu fiz 9 anos de inglês antes de ir, mas eu sempre digo, você nunca está preparado até você experienciar a cultura do lugar que você está indo. E foi lá que eu afinei a minha língua. E eu queria perguntar para vocês, podem mandar aí no chat, eu consigo ver o chat aqui. Eu queria saber um pouquinho como que tá o inglês de vocês hoje. Vocês conseguem entender, vocês conseguem ler, falar. E podem mandar, gente, podem abrir o microfone, mandar no chat, não me deixem no vácuo. Eu sou professor, então, assim, tá difícil no EAD. Mandar sem medo, viu? Ao longo da apresentação eu vou lendo as mensagens de vocês. Amor e ódio com inglês. Não, entendo super. Uhum. Razoável até, só conversação. Uhum. E isso, a conversação é justamente um dos pontos que é mais difícil de você exercitar, porque você não está vivendo no país, né? Você está tendo que se virar aqui, assistir uns vídeos, conversando com algum professor, mas não é a mesma coisa. Fiz como criança, sempre ajuda. Gente, criança eu falo, é igual esponja, absorve muito rápido. Favor de inglês, mais preciso, né? Sim. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Bom, às vezes entendo tudo, mas tenho medo de conversar. Sim. Eu entendo, falo bem, leio, mas fiquei muito tempo sem conversar com frequência, então acabei perdendo o sotaque. Ó, até o sotaque. Bom demais. Então, pelo que eu vi aqui, vocês estão, assim, tem uma relação de amor e ódio, tem um pouco de dificuldade, só nos books, não no book on the table, então no básico. E aqui, nessa palestra, vai ser justamente o básico, tá, gente? É bem o que a gente usa no dia a dia, sem essa coisa tanto do sotaque, é mais para vocês entenderem o contexto, a conversa. Então, eu acho que vai ajudar bastante todo mundo aqui. Vou perder na prática, tenho medo de ter muito sotaque e ficar carregando. Uma das coisas que a gente não pode ter medo quando a gente está aprendendo uma língua é medo. Né? A gente tem que falar sem medo, sem vergonha, porque senão a gente trava mesmo. Mas, ó, então vamos voltar aqui. Por que aprender inglês? Todo mundo fala, tem que saber inglês disso, tem que saber inglês daquilo. E aí eu trouxe aqui uns benefícios que o inglês traz, uma outra língua, mas principalmente o inglês. Gente, o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo. Não tem como. Se você for para qualquer país no mundo, você não precisa saber a língua nativa do país. Mas se você souber falar inglês, alguém vai desembolar com você. Então, se você estiver viajando com sua família, sei lá, para a Argentina, né? Se bem que o espanhol a gente consegue desembolar, mas você tá só o inglês, você consegue desembolar com o pessoal lá.
Então, o mundo inteiro fala inglês. Por isso é muito importante a gente saber falar também. Outra coisa, o inglês te torna muito mais atraente para o pessoal que vai te contratar, os seus empregadores. Por muito tempo, o inglês foi uma coisa extra, um plus. Hoje em dia, o inglês é quase que essencial, não tem como você arrumar uma vaga sem inglês. E não é porque você é ruim, é porque todo mundo tem, sabe? Então, quando todo mundo tem uma característica, um ponto interessante, e você não tem, você está sendo prejudicado. Então, para os empregadores, para o mercado, saber inglês é essencial. A língua inglesa, ela te dá acesso às melhores universidades do mundo. Então, se você tem um sonho de estudar fora e fazer igual eu acho que o inglês é essencial, sabe? Você pode estudar em tanta faculdade, gente. E quando você estuda é que você realmente aprende, né? Quando você vai viver lá fora. Sem falar que os maiores clássicos da literatura estão em inglês, né? Você pegar o Shakespeare, Harry Potter. Então, você lê muita coisa que vem da origem inglesa. E quando você lê no original, é muito mais gostoso. Outra coisa é compreender a cultura popular. Quando eu falo cultura popular, vocês podem saber também a cultura pop, tá? É a mesma coisa. O pop, a música pop, a cultura pop refere-se aos filmes, aos livros, às músicas, a cultura que está na boca de todo mundo. Então, quando você sabe inglês, você entende dos memes que estão no Twitter, você entende dos filmes, dos reality shows, das músicas. Então, você está por dentro dessa cultura pop. Sem falar que a língua inglesa melhora a sua memória e mantém seu cérebro ativo. Né? Como eu disse, aprender uma nova língua tem todos esses benefícios, mas o inglês, principalmente, por ser uma das línguas mais faladas no mundo. Ou seja, o inglês abre portas, gente. O inglês te permite chegar em lugares que você nem imagina que você consegue. Né? Por isso que eu sou muito grato pelos meus pais terem investido em mim e por mim mesmo de ter corrido atrás. O inglês abre portas para você. E aí, gente, para começar nosso papo sobre termos, sobre o que a gente veio falar mesmo, as expressões em inglês, eu trouxe primeiro que é startup. Né? A gente, no mundo dos negócios, a gente ouve muito aqui, sim, startup daqui, startup de ali, e aí a gente fica assim, tá, mas não é a mesma coisa que empresa? E, gente, assim como a imagenzinha dessa menina tá aqui, o startup é uma criança. Ela é uma empresa emergente que está em fase embrionária. Ela é uma empresa que está começando. Por isso que se a gente traduzir o termo startup para o português, é está começando. A startup, ela geralmente atua no ramo dos negócios e ela possui a inovação como ponto-chave do negócio, revolucionário. Então, a startup, se a gente fosse personificar ela em uma pessoa, seria uma criança da geração Z, super antenada, super pronta para mudar, que ainda está aprendendo a se adaptar ao mercado, está vendo o que dá, o que não dá, quais são as necessidades do seu público. Isso é startup. E não quer dizer que ela está numa fase embrionária, numa fase emergente, que ela é pior que uma empresa. Tá? Só quer dizer que ela é mais nova e que ela ainda está se adequando ao mercado. Então, isso é uma startup. Agora você sabe, é só vocês lembrarem dessa menininha aqui, é uma criança que está aprendendo ainda como se portar no mercado. Aqui, ó, recebi um comentário aqui. Meu professor sempre falava para a gente pegar os livros que a gente já tinha lido em português e reler no original em inglês. Sim, isso é uma atividade muito legal. Outra, assistir série, porque você já sabe do enredo, você já sabe da história. Quando você pega em outra língua, você vai exercitando, sabe? Mesmo que você não entenda tudo, viu, gente? Quando a gente está aprendendo no começo, a gente não entende todas as palavras. A gente vai entendendo o contexto. Você vai pegando umas palavras, se souber a história do livro, do filme, da série. Isso é uma coisa muito legal. Então, pensou em startup, pensou na criancinha que está aprendendo ainda como se colocar no mercado, tá? E é importante que ela é muito voltada para o ramo da tecnologia, viu, gente? Agora que a gente sabe o que é uma startup, a gente vai aprender os diferentes tipos de empresas, os diferentes tipos de startups. Tá bom? A gente tem todas essas. Não se desesperem, são muitas, mas a gente vai destrinchar elas, tá bom? Então, ó, a gente conhece essas duas aqui mais, que é a B2B e B2C, que são business to business, business to customer. Business, negócios, empresas, tá? E o Czinho, que é customer, é o cliente. Lembra que eu falei no começo que eu era sucesso do cliente? Outro nome para essa área é Customer Success. E eles estão vendo que todas elas têm em comum o 2, né? Elas mudam as letrinhas, mas elas têm o 2 em comum. Aí você me pergunta assim, uai, Vitor, mas eu não estou vendo aqui o número 2, né? O numeral. E realmente não é o número.
Aqui a gente está falando da preposição to, que é para. Então, quando a gente fala business to business, a gente está falando de uma empresa que atende outras empresas. Então, empresa para empresa. Se for uma B2C, empresa para cliente. Business to customer. Então, o 2 não é o número, ele é a preposição, porque é o mesmo som da preposição e do número. Então, gente, quando vocês virem isso em uma abreviação com um número, pode ser o to, pode ser o for, que é o número 4, a gente está falando da preposição e não necessariamente do número. Então, a gente tem aqui a B2B, business to customer, e todas as outras que eu desafio vocês a procurarem no Google um pouquinho sobre, porque eu não vou explicar todas elas, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Mas essa aqui, por exemplo, business to government, business to employee. Então, são empresas que são feitas para atender empregados. Então, aqui são as especificações da empresa ou da startup, tá bom? Então, toda vez que vocês virem o to, só lembrar que é uma preposição. Para. Outro ponto muito importante, né? Depois que a gente aprendeu o tipo da empresa, se é uma B2B, uma B2C, uma B2G, é saber os cargos dentro da empresa. E aqui são os cargos mais altos, né? São os diretores. Essa é super conhecida, né? Principalmente a primeira, que é o CEO, que é o Chief Executive Officer. Assim como a anterior, todas elas têm em comum alguns pontos, que são os Cs e os Os. A primeira letrinha é o C e a última letrinha da palavra é o O. Por quê? A primeira representa Chief e a última Officer. Se a gente pegar o chief e o officer e traduzir para o português, é diretor. Diretor de o quê? E, F, C, O, M, são as diferentes áreas dentro da empresa. O CEO, Chief Executive Officer, que é o E, ele é o cara, como eu mandei nos meus stories, gente, eu postei assim, vocês sabem o que é um CEO? Aí meu primo respondeu assim, CEO é o cara que manda em tudo, é o manda-chuva. Basicamente isso. Então, o CEO é um dos cargos mais altos dentro da empresa, né? Ele é responsável por todos os outros. E é o mais comum da gente conhecer. Se você pegar, por exemplo, CMO, é o Chief Marketing Officer. Então, é o diretor de marketing. O HR, né, que o Júlio me introduziu aqui no começo da reunião, que é o Recursos Humanos. Em inglês, Human Rights. Então, CHRO. Então, Chief Human Rights Officer. Então, é só para vocês entenderem o pulo do gato. Toda vez que a gente tem o C e o O, estamos falando de Chief Officer, diretor, diretora. E as letrinhas que estão no meio das duas são as diferentes áreas. Pode ser marketing, pode ser recursos humanos, pode ser técnico, pode ser de produção. Então, essas posições são diretores de algum grupo, tá bom? Pode marketing, enfim, o que eu disse aqui agora, tá bom? Mais uma vez, eu desafio vocês a pesquisarem no Google se vocês não conhecem cada uma delas, porque é super importante você saber os cargos dentro da empresa. Você me pergunta assim, Vitor, mas chief, não tem uma palavrinha que parece com chief, que é chef? Sim. A gente tem o chef, que é um falso cognato, que é o que a gente chama no inglês de faux-ami, que é o amigo falso. É uma palavra que se parece com a língua que você tem, só que ela tem um significado diferente. Por exemplo, o CEO de uma empresa não é o chefe, ele é o chief, como eu disse antes. O chefe é a pessoa que cozinha, é o cara do restaurante, é o cara que cozinha na sua casa, é um chefe de cozinha. Já aqui do lado a gente tem o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook. Ele sim é o chief, que é uma posição, né, o diretor. Então, quando vocês virem chefe e chief, vocês já sabem qual que é a diferença entre elas. Importante salientar que chief não é um termo que a gente usa só no mundo dos negócios. A gente usa chief em outros lugares que a gente está falando de posições de poder. Para quem aí é fã de Grey's Anatomy, quando a gente está começando a série, tem lá o Dr. Weber, que é o Chief of Surgery. É o chefe de cirurgia. Então, é o cargo mais alto no departamento de cirurgia. Chief também a gente usa para tribos indígenas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do cacique, o chief, o cargo mais alto, a posição mais alta. Isso aplica para o mundo dos negócios também. Outra posição importante é o chairman. O chairman, ele é o presidente do conselho que dirige a organização. Assim como o CEO, ele é um cargo bem alto dentro de uma empresa. Mas a diferença entre CEO e o chairman é que o chairman, ele é uma pessoa que geralmente é mais antiga, mais velha,
E ele não é o tomador de decisões efetivamente. Ele é o cara que dá mais os conselhos. Ele aconselha a instituição, ele fala, olha, isso é legal da gente fazer, isso não é. Ele é parte assim como eu disse, do conselho que dirige a organização. E o CEO não. Ele é o cara que toma mais as decisões, que está gerenciando todo mundo. Tá? E o chairman, como eu disse, gente, é a pessoa mais antiga, mais velha. Geralmente, o pessoal que está sempre à frente da empresa por muitos anos, e aí a pessoa fica antiga no cargo e eles têm que arrumar um novo CEO, esse CEO antigo passa para ser chairman. Bom. Então agora que vocês já sabem o que é uma startup, quais são os tipos de empresas e de startups que a gente tem aí no mercado e as posições de poder dentro delas, eu vou falar um pouquinho sobre os termos do nosso dia a dia. Tá bom? Como eu disse, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me mandar aí no chat ou abrir o microfone. Eu peguei aqui algumas expressões e alguns termos que eu usei principalmente como sucesso do cliente e para uma pessoa que faz acompanhamento com o cliente, faz um atendimento. A gente tem um CRM, que é o Customer Relationship Manager, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Uma parte que a gente tem dentro da nossa intranet, né? A gente pode ter de várias formas, pode ser dentro do site, pode ser numa planilha, que contém as informações sobre o atendimento e sobre o nosso cliente, número de telefone, e-mail, e dicas para o atendimento e as ocorrências. Por exemplo, o cliente gosta de conversar no WhatsApp. Você vai lá no CRM e você escreve. Então, o CRM é essa coleta de dados bem grande do cliente para fazer um atendimento bom. Né? Porque, por exemplo, se o cliente gosta de WhatsApp, de conversar só pelo WhatsApp, eu vou escrever no CRM, e aí a próxima pessoa que for entrar em contato com ele vai ver isso e vai poder entrar em contato com ele por esse e-mail. Né? Aí a gente vai melhorando todo o relacionamento com o nosso cliente. Tá bom? Outra coisa que a gente tem é o follow-up. Follow-up é o acompanhamento, tá bom? O follow-up é quando a gente tem que fazer um acompanhamento com o cliente. E aí a gente fala, olha, hoje eu vou ligar para o cliente e fazer um follow-up da nossa última conversa. Ver como que ele está indo, como que ele está acompanhando as coisas, tá bom? Só um minutinho, gente, eu só tirar aqui. Outra coisa é o feedback, que é o famoso feedback, todo mundo tanto fala do feedback, né? Que é a avaliação e comentários sobre o desempenho. A gente pode coletar feedback tanto dos nossos clientes sobre o nosso produto, sobre a nossa solução, como dar feedback para os nossos subordinados ou para os nossos colegas de trabalho, quanto receber feedback. Né? Tudo isso são avaliações e opiniões da nossa performance, do nosso desempenho. E eu recomendo vocês a pesquisarem depois um pouquinho no Google sobre feedback, porque é uma coisa que está super em alta, principalmente para gestores, como dar o feedback. Né? Como que você pode passar um feedback de uma maneira legal. Deadline é o prazo máximo, então é um prazo para a gente poder colocar alguma coisa, né? Pode ser uma atividade, trabalho, resultado. Então, vou dar um exemplo de como que a gente utilizaria isso aqui no dia a dia de um sucesso do cliente, por exemplo. Então, o sucesso do cliente vai abrir o CRM dele para ver as informações do cliente e vai falar assim, ó, vou abrir meu CRM aqui, ver que o meu cliente teve 3 ocorrências, ele conversou com a gente. Vou ligar para ele para fazer um follow-up, coletar um feedback e colocar uma deadline para as metas dele. Claro, gente, que você não vai ficar falando esse tanto de termo e gastando seu inglês, tá? Por favor. Mas é importante a gente entender qual que é o significado de cada uma se alguém comentar com a gente. Tá? Você pode falar em português? Fale. Mas se alguém comentar com você em inglês algum desses termos, é importante você saber. Agora, voltado mais para o lado do pessoal do TI, Application, Database e Gap. Application é o app, que é o software feito para ajudar o usuário a desenvolver alguma tarefa específica. O famoso app que a gente tem. Database é um armazenamento de informações que você usa para diversas formas para facilitar a análise dos dados e criar estratégias. O inglês a gente sempre separa as palavrinhas em duas, né? Então, por exemplo, data, dados, e base, base, então a base de dados. Gap não é só uma marca de roupas, viu, gente? Gap é um espaço em branco. Então, assim, ele se refere a uma coisa que ainda precisa ser preenchida ou desenvolvida. Então, se a gente pega uma empresa que não está usando muito tecnologia para desenvolver alguma coisa, a gente fala que eles estão com um gap tecnológico. Eles estão com uma lacuna, com uma falta de tecnologia. Software e hardware.
O software são os programas e o hardware é a máquina, é o físico. Só vocês pensarem nas palavrinhas. De novo, separem o where e a primeira, soft, hard. Soft a gente pensa numa coisa que é macia, né? Então você pensa nos programas. E hard, físico, que você pode encostar, você pode tocar. Bug ou bug, a gente fala que é o mau funcionamento de um sistema, uma falha de desenvolvimento. E aí tem adoro esse adjetivo abrasileirado, que é bugado. Então, meu aplicativo está bugado, meu celular está bugado, então está com mau funcionamento. O pitch, super importante para os CEOs, principalmente, que é o pessoal que são os discursos breves e objetivos para a gente conseguir dar uma ideia incrível em pouco tempo. Então, se a gente tem ali 2 minutos para conversar com o nosso chefe e a gente tem que passar uma ideia incrível, o nosso pitch, o nosso discurso tem que ser muito bom. Então, se você está no elevador ali com um investidor procurando investimentos para sua startup, para começar a alavancar as coisas, você tem que ter um pitch, tem que ter um timing muito bom para você convencer a pessoa. Brainstorm, super famoso no mundo publicitário, né? Que são as chuvas de ideias. Então, são reuniões que a gente encontra todo mundo, a gente tem um problema, e a gente tem que solucionar ele da maneira mais criativa. Então, a gente ouve todo mundo, a gente coleta informações para poder criar a melhor solução possível, a mais criativa. Eu poderia ficar aqui horas e horas apresentando vários termos, né? No finalzinho eu apresentei termos mais soltos, no começo tinha uma linha maior sobre as startups, as empresas. Mas aí eu ia ficar aqui, gente, dias e dias, e assim, o conhecimento não ia parar. Então, se vocês tiverem interesse, me siga nas redes, no meu Instagram, no meu LinkedIn, podem me chamar no WhatsApp Business. Eu dou aulas particulares voltadas para o mundo dos negócios, para aprendizagem, para viagem. Ah, Vitor, eu quero só viajar. A gente aprende vocabulário. E, mais uma vez, eu reforço a importância de você saber esses termos, saber tudo isso durante a sua jornada no mundo dos negócios, porque hoje em dia, como eu disse, não tem como, o inglês é uma coisa obrigatória. Muito obrigado, Júlio, pelo espaço, muito obrigado, Galaxy, a Constro, e obrigado a vocês por assistirem, gente.